Oi pessoal, bom dia, tudo bom? Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito da minha, não é minha dieta, algumas coisas que começaram a mudar na minha rotina alimentar. Então, o último vídeo eu vi que muita gente falou, compartilhou coisas tão bacanas comigo a respeito de também estar em algumas situações de perder peso. E eu falei pra algumas pessoas que, tipo assim, não é a pessoa, mas Nicole, tu não tá com acima do peso e tal. Às vezes a pessoa olha no vídeo, determinados vídeos, as pessoas, não, ela é um padrão normal. Mas eu penso assim, não é nem uma questão além, lógico, estética. É uma coisa que eu não vou ser hipócrita e dizer, não é estética. Claro que é, se às vezes tem roupas que não fica legal, e tem coisas assim que não cai bem, mas eu fico vendo também muito mais a questão de saúde, né? Porque quando eu comecei a me preocupar e ver algumas mudanças de acordo com as mudanças alimentares, é muito mais uma questão do bem-estar mesmo, né? Com o corpo, em relação às funções mesmo intestinais, tudo isso mudou muito, né? Mas eu sinto que eu posso um pouquinho além, né? Então, a primeira coisa que eu nunca pensei em entrar em dietas, aí o pessoal começou a me dar dicas, né? Entra em dieta tal, entra em dieta tal. Eu nunca pensei em entrar em dietas assim malucas e tal, até porque eu já entrei em muitas dietas que eu não dei conta. Eu não dei conta, então, tipo assim, quando chegou na metade do caminho, eu perdi, na verdade, desisti. E o pior de tudo foi que eu desisti, eu tô aqui na cozinha, eu desisti e eu voltei como se fosse assim, 3 vezes mais do que eu tava antes, porque como eu não sei se com vocês acontece isso, mas quando eu passo muito tempo, por exemplo, sem comer algo doce, eu fico com tanta vontade de comer doce, tanto eu acho que isso é até lógico, isso é até orgânico, né? Eu fico com tanta vontade de comer doce que eu tenho que comer doce. Quando eu experimento doce, seria bom se a gente pegasse só uma coisinha, saciei. Mas não é assim. No meu caso, não é assim. Eu, tipo assim, é aquela coisa maravilhosa. Por exemplo, gente, eu amo cozinhar. Eu amo cozinhar com os meus filhos, mas não significa assim, tipo assim, que todos os dias tu tem ideias, tu quer cozinhar, isso e aquilo. Mas eu amo cozinhar. Cozinha é uma coisa terapêutica pra mim. Mas, por exemplo, eu tenho um determinado tipo de dieta. Cristóvão, ele tem uma dieta porque a finalidade de Cristóvão sempre foi, desde quando ele nasceu, ganhar peso. Ganhar peso, ganhar peso. Porque ele é cardiopata, então sempre a gente tem com esse objetivo de ganhar peso, que quanto mais peso ele tem, mais forte ele fica, mais, né, resistente. Teodoro, normal, e ele puxou um pouco, muito mais pro pai dele. Ele já tem uma genética muito boa de ser, sabe, ele é magro, mas é muito saudável, né? A gente sempre acompanhou ele nos pediatras, muito saudável, e isso nunca foi uma preocupação. Mas, lógico que a gente tem que estar, criança, né? A gente tem que ficar acompanhando direto a alimentação e tal. A Alded é uma pessoa altamente fácil de perder peso. Se ele passa 2 dias sem dormir direito, ele perde peso. Se ele se preocupa com alguma coisa além, ele perde peso. Então, quem não se preocupa hoje em dia, né? Tantas coisas que a gente tem que se preocupar. E no meu caso, eu já sou assim. Muitas vezes, ao contrário. A minha falta de sono, eu me alimento de uma forma inadequada. Às vezes uma preocupação não é adequada. Mas ultimamente eu tenho controlado isso, né? Porque a gente meio que vai aprendendo, né? Mas a primeira coisa que, ainda mais teve você disse, vamos emagrecer junto e tal. Eu não sei se essa vai ser uma grande... Eu ainda nem me pesei, né?
Mas como isso não é um foco assim pra, eu não vou emagrecer daqui a 15 dias, daqui a um mês, eu não sei. Nem esse é meu objetivo. O meu objetivo está muito mais em mudar hábitos que me fazem mal do que esse objetivo, eu quero emagrecer em 3 dias, né? Até porque eu acho que isso não funciona muito bem. Mas, se funcionou para alguém, tudo bem, parabéns. Mas a primeira coisa que eu comecei a fazer, que eu comecei a me policiar mesmo, a primeira coisa assim foi assim essencial para mim e que eu me senti melhor, melhorou no banheiro, melhorou, sabe, a minha retenção de líquido, por incrível que pareça, mas foi começar a beber água. Beber água regularmente, beber água sério. Acordar de manhã, a primeira coisa que eu faço é beber água. Um copo com água, eu chego, bebo água. A segunda coisa, que é uma coisa que eu amo, é carboidrato. Eu amo, gente, eu amo. E eu fiquei pensando, poxa, Deus, como é que eu queria que pão não engordasse, que arroz não engordasse. Gente, eu amo arroz, farinha, todas essas coisas. Mas era justamente todo esse tipo de alimento que, sabe, que era o excesso dentro do prato e que realmente me fazia mal, gente. Isso me fazia mal. Não sei se tudo bem pra mim, mas pra mim não. Mas é uma coisa que, não, faz mal, tudo bem, mas eu quero, eu gosto. Mas desde quando eu comecei a substituir, não durante a semana toda, mas durante, por exemplo, 80% da semana o arroz, eu comecei a sentir uma grande diferença na minha disposição. Eu comecei a sentir algo assim que fazia muito tempo que eu não sentia. Sabe, porque eu substituí o arroz por saladas, né? E eu amo salada. A Aldélia me cortou. Muita gente tem dificuldade, mas não sei porque não gosta de salada. Mas tu gosta, então que bom. Então eu comecei a substituir salada. Muita salada que eu não gostava, comecei a comer. Salada que eu gosto, comecei a comer mais. Salada ao livre demanda. Mas tem dias ainda que eu não como arroz. Mas pouco, mas como. Então a minha reeducação alimentar, aí acho que daqui a uns 10 dias eu vou na nutricionista. E aí eu vou conversar um pouco mais sobre isso com vocês, né? Então eu queria muito que as pessoas se motivassem por estarem buscando uma nova alternativa de vida, buscarem um bem-estar pessoal e não serem motivados porque fulano de tal emagreceu, paga um preço. Claro, tudo tem que pagar um preço, é mudança de vida, mudança de uma coisa que sempre aconteceu na tua vida e de repente vamos parar com isso. É um esforço sim, mas é uma coisa que eu vejo que eu queria que fosse pra mim gradativo. E esse é o desejo para vocês também, que seja uma coisa gradativa e consciente. E, na verdade, constante, né? Porque às vezes as pessoas são tão aquela coisa, como eu também já fui muitas vezes, e voltei atrás, né? E pior, que eu engordei mais do que antes. Então, a minha dificuldade hoje, propriamente dito, é porque eu tenho que cozinhar para minha família inteira e não a dificuldade de fazer comida, mas a dificuldade de fazer comidas diferenciadas para mim e para o meu esposo, porque ele se sente bem quando ele se alimenta com alimentos mais saudáveis, né? Não que os meninos não comem saudáveis, mas eu não corto carboidratos dos meninos, né? Não tem sentido nenhum. Então eu queria que Deus abençoasse vocês, espero que vocês continuem firmes aí. E agora eu vou aqui fazer o almoço. E outra coisa, tá? Depois eu vou compartilhar com vocês questão de planejamento, porque, gente, tudo depende de muitos processos. Um dos processos que eu fico vendo que também é muito importante é você fazer lista de compra, é você fazer lista de cardápio, porque senão você fica muito desorientada.
É por isso que eu preciso de um nutricionista. E depois que eu tiver tudo isso pronto, eu compartilho com vocês, tá? Tchau! Não esquece de compartilhar ou de avaliar o vídeo, tá?